Henker que vive duas vezes. Capítulo 366. Sky Wings, 4. Capítulo 366 Asas do Céu, 4. Equipe, HH, Yahiko, Quintas, 7, Temp. Agora que o hardware do computador está estável, tudo o que resta é construir o sistema operacional. Essa é a parte mais difícil. É mais do que difícil. Jeong-woo estalou a língua levemente. Ele sabia muito bem o quão arrogantes eram os deuses e demônios. Eles eram tão arrogantes que nunca transigiriam ou dobrariam suas vontades, e apenas procurariam promover seus próprios mitos. Como eles reagiriam quando um mero mortal tentasse controlar seu poder? Jeong-woo não achou que eles ficariam ofendidos, mas ele tinha certeza de que eles achariam isso ridículo, e muitos deles até lhe diriam para fazer isso, se pudesse, enquanto riam em segredo. Portanto, pedir a sua cooperação nunca aconteceria. Além disso, considerando que a principal razão pela qual os deuses e demônios deram a Yeon-woo suas autoridades foi para torná-lo seu apóstolo. Em vez disso, seria uma bênção se eles não interferissem. Jeong-woo balançou a cabeça. Ele não achou que seria fácil. Por isso ele estava ainda mais curioso para saber como Yeon-woo superaria o maior obstáculo na criação dos novos Sky Wings. Você já pensou em uma maneira? Aproximadamente. Oh, o que é? Talvez algo semelhante ao que você fez. Jeong-woo franziu a testa com isso. Por que você iria querer fazer isso? De qualquer forma, era igual ao passado, onde ele olhava para os adversários e roubava as coisas de que precisava. Ele estava simplesmente fazendo a mesma coisa com seu irmão mais novo, que disse que o ajudaria. Yeon-woo riu baixinho. Era bom, como na época em que eles discutiam sobre tudo. Por outro lado, ele não pôde deixar de se perguntar como seria se a mãe deles pudesse vê-los assim. Diga-me primeiro, vou manter isso em mente. Acho que a categorização deveria ser sua primeira prioridade. Atualmente, Yeon-woo tinha mais de 5.000 autoridades, e mesmo naquele momento, mais eram adicionados constantemente. Eles podem ter ouvido rumores sobre ele ou chegado depois de saber que ele havia matado um deus. Como resultado, as autoridades que ele tinha estavam muito confusas. A autoridade era o meio que continha a divindade e a mitologia dos seres transcendentes. Naturalmente, mesmo que estivessem na mesma sociedade piedosa ou tivessem o mesmo aspecto piedoso, todos eram independentes porque eram diferentes internamente. Portanto, Jeong-woo sentiu que a tarefa mais urgente era criar vários grandes quadros, que se tornariam denominadores comuns através dos quais poderiam organizar as autoridades em conformidade. Tive a mesma ideia. Então como faremos os denominadores comuns? Yeon-woo acenou com a cabeça antes de fazer outra pergunta. A resposta de Jeong-woo foi simples. As asas são divididas em esquerda e direita, não são, portanto, podemos usar isso como nosso padrão. Deuses à esquerda e demônios à direita. Yeon-woo também achou que era uma boa ideia. E então, vamos dividi-los em subcategorias menores? Sim, temos que discutir como exatamente dividir as categorias. A maneira mais fácil seria agrupá-los por sociedade. Apesar de suas tendências individualistas, deuses e demônios eram extremamente cautelosos em vagar sozinhos. Portanto, eles criaram sociedades com aqueles que compartilhavam os mesmos mitos que eles para trabalharem juntos e fortalecerem uns aos outros. Com base nisso, Jeong-woo pensou que seria muito mais fácil controlar se agrupasse as autoridades dos deuses e demônios por suas sociedades. Se o fizessem, as autoridades em conflito poderiam ser de certa forma pacificadas. No entanto, não, parece um bom plano, mas seria um pouco, não, muito perigoso. Yeon-woo pensou sobre isso antes de balançar a cabeça. Jeong-woo parecia um pouco chateado porque Yeon-woo estava ignorando o plano que passou a noite toda elaborando. Ele resmungou, fazendo beicinho. Por quê? Isso só levaria a um desequilíbrio nos fatores. Jeong-woo estava prestes a reclamar sobre o que isso deveria significar, mas parou ao perceber o que significava. Eu não pensei sobre isso. A proporção de deuses para demônios que estavam atualmente conectados a Yeon-woo era de 3 para 7. Havia muito mais demônios. Isso porque Yeon-woo estava percorrendo um caminho mais próximo do lado dos demônios. O fato de o alinhamento em sua janela de status pessoal estar próximo do mal também desempenhou um papel importante. Nesta situação, separar as Sky Wings desta forma só levaria ao desequilíbrio. Dos 3 fatores que Yeon-woo possuía, o fator mágico se desenvolveria mais. Então, e se controlássemos o número de autoridades, não seria melhor se a proporção fosse 5 para 5? Alguns deuses acenam com a cabeça, pensando que é uma boa ideia. Alguns demônios estão furiosos com as implicações. Os demônios que se juntaram ao canal tardiamente ficam ansiosos. Os demônios de baixo escalão olham para seu irmão. Agares ri e aponta o dedo para os demônios ofendidos. Jeong-woo podia sentir o desprezo nos olhares dos demônios, mas os ignorou descaradamente. Yeon-woo balançou a cabeça mais uma vez. Não, cada ser transcendente é diferente. Portanto, mesmo que os avaliemos pelo poder, seus pesos serão necessariamente diferentes. Além disso, mesmo que eu tente resolver o problema de equilíbrio, é muito provável que meu corpo seja danificado. Se ele dividisse as asas como Jeong-woo sugeriu,
Seu corpo seria basicamente dividido em duas partes, e havia uma grande chance de que o fator divino à esquerda e o fator mágico à direita se desenvolvessem ainda mais. Então, o equilíbrio triangular que ele criou em seu corpo seria destruído. Droga, isso é muito difícil. Jeong-woo coçou a nuca. Foi a primeira vez que ele encontrou o corpo divino do dragão demoníaco, por isso foi difícil para ele chegar a qualquer conclusão por causa dos poucos dados que ele tinha. Então, o que você vai fazer? Estou pensando em definir palavras-chave para dividir as categorias. Palavras-chave? Sim, estou pensando em separar os deuses e os demônios que estão interessados em mim dessa forma. Morte à esquerda e guerra à direita. Os deuses e demônios da morte demonstravam grande interesse em Yeon-woo, já que ele era considerado o sucessor do Rei Negro. Por outro lado, os deuses e demônios relacionados à guerra mostraram favor por causa do caminho que Yeon-woo vinha trilhando até agora, em outras palavras, seu karma. Foi um vislumbre de seus próprios mitos. Em outras palavras, à esquerda estaria o poder do Rei Negro. E à direita, as asas seriam criadas a partir do seu próprio karma. Os deuses da morte estão felizes com sua escolha. Os demônios da morte estão interessados no que você está tentando fazer. Os deuses da guerra estão curiosos sobre a sua ideia. Os demônios da guerra riem de todos os outros deuses e demônios. Agares parece um pouco confuso. Agares está tentando entregar uma mensagem. O limite de tempo não terminou, então a tentativa falhou. Agares está sendo um pé no saco. O acesso de Agares foi restrito. O acesso de Agares foi restrito. Você vai agrupar as autoridades em duas categorias? E aqueles que não se encaixam em nenhum deles, você vai jogá-los fora? Por exemplo, houve o caso de Ondon, um demônio que demonstrou grande interesse em Yeon-woo desde o início, embora não tivesse falado muito. Embora fosse famoso pelo apelido de Quatro Males, ele não estava, na verdade, profundamente relacionado com a morte ou com a guerra. Mas o que ele acabara de dizer não era diferente de dizer que jogaria tudo fora. Vou adicioná-los, de alguma forma. Como você vai fazer isso? Você sabe qual é a raiz de um mito? De repente sinto que vou dizer algo errado de novo. É, luta. Jeong-woo fez uma expressão estranha. A luta pode ser contra si mesmo ou contra o mundo, ou pode ser contra o destino. Dessa forma, certamente não há muitos que possam escapar da morte ou da guerra. Parecia que Jeong-woo finalmente entendeu o que Yeon-woo quis dizer. Para simplificar, você pretende ampliar o quadro para as autoridades o máximo que puder? Certo, e depois de colocá-los nessas categorias maiores, posso separá-los em categorias menores e mais específicas. Jeong-woo estalou a língua. Embora parecesse um pouco rebuscado, era teoricamente o método mais eficiente. Isso equilibraria os deuses e os demônios de maneira mais uniforme e, então, as autoridades mistas seriam colocadas em quadros grandes e pequenos. Eu me pergunto se as autoridades aceitarão isso. Eles vão, de alguma forma. Yeon-woo finalmente olhou para as notificações que estavam constantemente em seu rosto. Ondon fica em silêncio. Vimalacitra cai na gargalhada, achando a ideia interessante. Cernuno se pergunta onde ele será classificado e pergunta se haverá outras palavras-chave de categoria. Nergal cruza os braços e decide olhar mais de perto. Ares caiu na gargalhada. Se Agni não gostar, ele vai revirar tudo. As respostas nas mensagens estavam por todo lado. Os deuses relacionados à morte ou à guerra geralmente gostaram da ideia, mas também houve alguns que não gostaram. Alguns até pareciam estar tentando pressionar Yeon-woo fortalecendo a canalização. No entanto, tais reações já eram esperadas, então Yeon-woo simplesmente as ignorou e continuou. Na verdade, essas palavras-chave não eram algo que ele pudesse comprometer. A morte não era algo que ele pudesse jogar fora enquanto tivesse o conjunto do Rei Negro. A guerra era o fator mais necessário para o karma, que ele construíra até então e continuaria a construir. Para um dia transformar meu karma em um mito, não posso desistir. Yeon-woo tinha como alvo os andares superiores e não tinha intenção de parar depois de se vingar. Ele subiria mais alto, mas, para fazer isso, ele teve que se preparar um por um e depois progredir passo a passo. Young, por acaso, percebendo o que Yeon-woo estava pensando, os olhos de Jeong-woo se arregalaram de surpresa. Yeon-woo levou o dedo aos lábios, gesticulando para que ele ficasse quieto, e Jeong-woo assentiu pesadamente antes de fechar a boca. Por outro lado, ele não precisava dizer isso em voz alta. Porque ele sabia que as asas celestiais, que seriam adicionadas ao seu corpo demoníaco do dragão divino, eram na verdade apenas o começo. Jeong-woo decidiu se concentrar ainda mais. Young provavelmente tomou uma decisão como essa por minha causa. Ele sentiu seus ombros ficarem pesados. Como cada uma das alas tinha palavras-chave diferentes, elas seriam naturalmente produzidas separadamente. O primeiro que começaram a fazer foi o esquerdo. Para a ala esquerda, a palavra da categoria era morte. Fazer a ala esquerda foi na verdade muito mais fácil do que o esperado. Jeong-woo usou o mesmo processo e rotina que usou quando o primeiro par de Sky Wings foi criado. Eles apenas o reformularam um pouco para se adequar ao sistema Etmen, além de adicionar a autoridade do Rei Negro. Embora eu ainda não saiba quem é o Rei Negro,
Os deuses e demônios da morte estão seguindo o Rei Negro até o fim. Então, e se ele usasse a autoridade do Rei Negro para subjugar as outras autoridades? Isso permitiu que ele os controlasse com mais facilidade. Com base nisso, Yon-Woo designou a condição para ativar a ala esquerda como a estrutura do Rei Negro, e deu o primeiro comando à autoridade, Soul Harvester. A criação da habilidade Sky Wings, esquerda, começou. A opção do conjunto de molduras do Rei Negro, Soul Harvester, foi especificada como o primeiro comando. A categoria Morte foi associada com sucesso ao primeiro comando. As autoridades dentro da categoria Morte começam a ser afetadas pelo primeiro comando. Taisango olha para você com uma expressão de raiva. Nergal balança a cabeça com uma expressão alegre. Pela primeira vez, Saitigba tem uma expressão preocupada no rosto. Izana me diz que você não pode desafiá-la. Halpa suspira com uma expressão irritada. Ele não tem escolha a não ser seguir sua vontade. A esma da Eva declara que buscará a morte. O rosto de Hel fica vermelho. Todos os deuses da morte declaram. Mensagem. Com seus desejos maliciosos, uma tentativa de cortar e reunir imprudentemente seu poder em um só lugar é impudente. Todos os demônios da morte se declaram como um só. Mensagem. Se você puder construir uma base sólida e trazer de volta seu poder, tudo é possível. Mensagem. No entanto, se você se atrever a profanar a reputação dele, a morte irá devorá-lo. Mensagem. Você terá que manter isso em mente para sempre. Paa. Quando todas as notificações de declaração terminaram. Clique, clique. Yon-Woo sentiu 444 canalizações ao seu redor de repente se fundirem em uma. Para ser mais preciso, era como se fios de barbante tivessem sido torcidos em uma corda e os canais menores tivessem se combinado para formar um grande corpo. Nuvem, servidor? Não foi certo descrevê-lo dessa maneira? Yon-Woo teve esse pensamento por um breve momento, mas o nome não importava, então ele se concentrou mais uma vez na ala esquerda. Em sua mão, 444 penas pretas apareceram de repente.